Período esse que as visões eram raras e os profetas também eram raros. Não havia revelação manifesta, visões manifestas. A primeira vez que você vai encontrar a respeito de Eli na Bíblia vai ser quando uma certa mulher chamada Ana vem da sua cidade natal, de muito longe, até o templo do Senhor em Siló, a igreja onde aquele pastor dirigia, para sacrificar ao Senhor e para render a Deus adoração, porque era para isso que as pessoas vinham de longe, para trazer uma oferta a Deus e para adorar a Deus no templo dele. Ele vai aparecer pela primeira vez na história, e quando ele aparece, ele olha para aquela mulher e diz: mulher, aparta-te de ti esse vinho, até quando estarás tu embriagada? Sabe o que eu percebo em Eli? Eli é o tipo de pessoa que nunca aparece na história. Eli é o tipo de pessoa que você mal vai ver ele aparecendo, mas quando ele aparece, ele já aparece criticando, apontando o dedo, vendo os defeitos das pessoas. Eli é o tipo de pessoa que a primeira vez que ele aparece na Bíblia, ele já aparece apontando o dedo para aquela mulher e dizendo: aparta-te de ti esse vinho, até quando estarás tu embriagada? Sabe qual é o tipo de Eli dentro da igreja? É aquele tipo de pessoa que nunca vem para o culto, mas quando vem é para reparar os defeitos. É aquele tipo de pessoa que nunca vem para a reunião, mas quando vem é para reparar a saia do irmão, o cabelo da irmã, se o pastor pediu oferta demais, se o pregador estava gelado ou estava quente. É o tipo de pessoa que só vem para a igreja para criticar, para reparar, para apontar os defeitos. Sabe o que mais me admira nesse texto? É a resposta e a postura de Ana. Porque se fosse eu ou você naquele momento, talvez você ia olhar para a cara do sacerdote e dizer: tome conta da sua vida, porque da minha vida cuido eu. Eu oro do jeito que eu quiser, eu choro do jeito que eu quiser, eu faço culto do jeito que eu quiser. Mas sabe o que me admira nessa passagem? É a postura e o respeito de Ana, porque ao invés de dar um fora no pastor, ao invés de humilhar o pastor, ao invés de falar grosso com o pastor, ela olha para o pastor e diz: não, meu Senhor, a tua serva não está embriagada. Sabe o que eu vejo em Ana? Que Ana é o tipo de pessoa que respeita o pastor. Ana é o tipo de pessoa que tem respeito pelo pastor. O pastor viu tudo errado, mas ela respeita ele porque ele é líder. O pastor está enxergando tudo errado, está achando que ela está bêbada, mas olha a postura: não, meu Senhor. Olha o respeito: não, meu Senhor. Sabe o que eu vejo em Ana? Uma coisa que se perdeu hoje dentro da igreja, porque com o pastor se fala de qualquer maneira, não tem respeito pela esposa do pastor, não tem respeito pela esposa do líder, do diácono, do presbítero. Sabe por quê? Porque hoje em dia a liderança dentro da igreja é desrespeitada, liderança dentro da igreja é desvalorizada. Sabe o que me admira em Ana? Que ela respeita o pastor, que ela tem postura pelo pastor. E sabe o que eu vejo hoje em dia? Pastores desrespeitados. Antigamente, quando eu me converti há 10 anos atrás, para você falar com o pastor, você tinha que marcar horário. Pastor, o senhor pode me atender semana que vem? E ele via na agenda dele se dava, e se dava para ele atender, ele atendia. E se caso não desse, a gente abria um sorriso e aguardava com paciência. Mas hoje em dia é assim: pastor, eu quero o senhor na minha casa amanhã, porque se não for eu saio da igreja, eu paro de dizimar, eu não participo mais porque eu quero a sua atenção agora e acabou. Hoje em dia eu vejo líderes desrespeitados. Sabe como se falava com o pastor antigamente? A paz do Senhor, meu pastor. Hoje em dia chega no pastor e diz: é pastor, beleza? Não tem respeito pelo líder, não tem respeito pela liderança, não tem respeito pelo pastor. Mas sabe o que me admira em Ana? Que Ana tem postura: não, meu Senhor. Olha a postura da mulher. O pastor está vendo tudo errado, o líder está vendo tudo errado, mas ela diz: ele está sem visão, ele está vendo tudo errado, ele está enxergando tudo de outra maneira, mas ele é meu pastor, eu respeito. Os filhos de Eli eram jovens e estavam tocando terror na igreja. Os filhos de Eli eram adolescentes jovens e estavam tocando terror no ministério. Me prova, pastor, eu te provo. A Bíblia diz que Eli fazia vista grossa para o pecado dos filhos. A Bíblia diz que certa feita a notícia começa a se espalhar. Por quê? Porque um chega no pastor Eli e diz: olha, Eli, o negócio é o seguinte, eu estou sabendo que os seus filhos, eles estão roubando a oferta da igreja.
igreja. E ele diz, mas será que isso está acontecendo? Tá, Eli, porque a notícia está se espalhando. Aí vem outro em Eli e diz, Eli, eu estou sabendo que os seus filhos, quando acaba o culto, eles ficam dando em cima das adolescentes, dando em cima das visitantes, marcando encontro com as visitantes. O que está acontecendo, Eli, na igreja? Me explica, por favor. Assim a igreja vai se acabar, assim não vai vir mais visitante no ministério. E Eli fazia vista grossa para o pecado dos filhos. Diz a Bíblia que as pessoas iam trazer oferta no altar, vinham trazer oferta dentro da caldeira, e diz a palavra de Deus que quando as pessoas traziam o seu sacrifício, os filhos de Eli iam com um garfo de 3 pontas, esperavam o culto acabar, esperavam a igreja esvaziar, pegavam o garfo de 3 pontas e roubavam a oferta. E quando tinha um homem cuidando da caldeira, quando tinha um churrasqueiro cuidando da caldeira, eles chegavam no churrasqueiro e diziam, o negócio é o seguinte, me dê a carne que está aí dentro. E eles diziam, calma, deixa assar, depois você leva para o seu pai, o sacerdote, deixa a carne ficar assada. Ele diz, não, meu pai não quer carne assada, meu pai quer carne crua, e se você não me der, eu vou tomá-la. A Bíblia diz que os pecados daqueles jovens estavam se multiplicando de tal maneira que eles estavam roubando a oferta, que eles estavam marcando encontro com as meninas na porta da igreja. E essa notícia começa a se espalhar, a ponto de chegar no sacerdote Eli. Mas sabe o que Eli fazia? Vista grossa. Sabe o que ele fazia? Fingia que não via. Sabe o que ele fazia? Vista grossa para o pecado dos filhos. Agora, sabe o que mais me chama a atenção em Eli? É que engraçado, o pecado dos filhos ele não olhava, o pecado dos filhos ele não reparava, o pecado dos filhos ele não chamava atenção, ele não corrigia, ele não admoestrava. O pecado dos filhos ele não corrigia. Mas Ana, que estava orando dentro da igreja pedindo para Deus um filho, ele achava que estava bêbada. Sabe o que eu entendo? Que Eli é o tipo de pessoa que não repara o erro da sua própria casa, não repara as suas próprias falhas, as suas próprias fraquezas, não repara o altar dentro da sua própria casa e quer reparar o altar da vida do irmão. Levanta a mão para receber só mais uma, tá? Antes de olhar o argueiro que está no olho do seu irmão, olhe a trave que está no seu. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, acabou até o glória agora. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, meu glória chega a sair um murcho agora. Porque antigamente filho respeitava pai. Antigamente, pastor Adão, o filho podia se desviar, o filho podia ir para o mundo, mas ele falava, eu respeito meu pai e eu respeito minha mãe. Eu estou no mundo, eu uso droga, mas eu vou usar minha droga bem longe, porque para dentro de casa eu não levo droga, porque pai e mãe eu respeito. Filhos antigamente podia até se desviar, gostava de um funk pesado, mas ele falava, eu vou ouvir meu funk lá no meu baile, porque dentro de casa eu não ponho funk para tocar, porque eu respeito o pai que é evangélico e minha mãe que é mulher de Deus. Mas hoje em dia virou bagunça. Hoje em dia os filhos fazem o que quer dentro de casa. Hoje em dia é filho que grita com a mãe, é filho que bate na mãe, é filho que não respeita a mãe, é filhos que não tem pai que não tem autoridade com os filhos. Sabe o que eu vejo hoje em dia? Que antigamente os filhos respeitavam os pais, mas hoje em dia filho dá na cara do pai. A Bíblia diz no livro de Provérbios, o pai que ama o seu filho corrige ele com vara. Dentro da sua casa quem tem que ter autoridade é você. Dentro da sua casa quem manda é você. Ele só se manda quando for maior de idade. Porque eu sou de uma época que quando minha mãe mostrava só a cinta pra mim, já bastava. E quando a cinta não bastava, um dia ela pegou um cipó numa árvore, não sei de onde que ela achou aquilo. E na primeira vez que eu tomei uma surra de cipó, eu nunca mais aprontei na minha vida. Aí alguém disse, mas não pode ser duro com os filhos. Engraçado, mas ele pode ser duro com você? Eli era o tipo de pai que não tinha autoridade sobre os filhos. Eli era o tipo de pai que deixava os filhos fazer o que eles queriam. Eli era o tipo de pai que os filhos estavam aprontando e ele estava fazendo vista grossa. E o maior perigo dentro de uma igreja é você não valorizar aquilo que Deus te dá. É não valorizar o altar, é não valorizar a sua oportunidade, é não valorizar o seu pastor, é não valorizar o seu líder, é não valorizar a sua igreja. É a pergunta que não quer calar. Como ela tem coragem de pegar o seu filho e saber que diante de tudo que acontecia ali, ela deixa o seu filho para ser criado exatamente ali, com aquelas pessoas. Sabe por que ela deixa? Porque independente de quem faz, acontece, apronta, mente, calunia, fofoca. Quem tem caráter
não se mistura. Ali, a pessoa que realmente tem caráter, a pessoa realmente tem brilho no rosto, ela pode andar com ladrões, mas ela nunca vai roubar. Ela pode andar com prostitutas, mas ela nunca vai se prostituir. Sabe por que Jesus era tão criticado? Sabe por que Jesus era tão perseguido? Porque as pessoas viam ele andando com prostitutas, via ele andando com ladrões, via ele andando com publicanos e cobradores de impostos. Eles pensavam, poxa, se ele é o filho de Deus, por que ele anda com pessoas assim? Então, da escória da sociedade. É porque quem tem caráter não se corrompe, não se mistura.